Semana que acaba, semana que começa. A semana que acabou foi uma semana vazia de dados económicos, em que os mercados estiveram a olhar essencialmente para as intervenções verbais, tanto deste lado do oceano, do Banco Central Europeu, como do outro lado, na Reserva Federal dos Estados Unidos, e obviamente sempre como pano de fundo as preocupações geoestratégicas. Na faixa de Gaza, independentemente, obviamente, da desgraça humana que se continua a viver naquela região, o conflito continua contido àquela faixa de Gaza sem passar para outros países da região. É a principal preocupação dos mercados financeiros em geral, já que o alargamento deste conflito iria ter um impacto bastante mais forte nos mercados do que o que está a ter neste momento. Dados económicos, a agenda foi praticamente nula durante esta semana, onde ressalvamos, ou realçamos, melhor dizendo, os dados do crescimento económico no Reino Unido, ou melhor, a falta desse crescimento, já que o PIB do terceiro trimestre mostrou uma estagnação, e na China um surpreendente queda do excedente da balança comercial, com as importações a aumentarem surpreendentemente, dando sinais de que a procura doméstica poderá estar a renascer na China. Mas, de facto, foram as intervenções verbais que chamaram mais a atenção dos mercados, e na Reserva Federal elas foram bastante mais hawkish do que seria de esperar, isto depois das yields obrigacionistas terem subido, nomeadamente os 10 anos, acima dos 5%, elas recuaram fortemente e digamos que o suporte que estavam a dar, de alguma forma, ao trabalho feito também pela Reserva Federal para controlar a inflação, acabou de desaparecer, o que levou, digamos, parece-me a mim, a um aumento da agressividade por parte da Reserva Federal. Isso foi notório praticamente em todos os membros da Reserva Federal que falaram durante a semana que passou, e que culminou com Jerome Powell a dizer, inclusive, que colocava já em dúvida se a política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos era suficientemente restritiva para levar a taxa de juros para a sua meta dos 2%. Já no Banco Central Europeu, ou deste lado do oceano, o que aconteceu foi, não vou dizer que o contrário, que teria sido o contrário do que se passou na Reserva Federal, mas bastante mais branda a comunicação do que aquela feita pelos membros da Reserva Federal. De uma forma bastante global, de uma forma bastante geral, todos os governadores do Banco Central Europeu estão de acordo em que as taxas de juros vão ficar durante mais tempo aos atuais níveis. Também estão de acordo que, salvo algum choque mais forte, essas taxas de juros não vão subir e se vão manter, ou seja, há aqui uma assunção de que poderemos ter chegado à tal taxa terminal por parte do Banco Central Europeu. A grande diferença é que, enquanto a ala mais dovish coloca a hipótese de haver a probabilidade de um corte de juros, de taxas de juros já em 2024, a ala mais hawkish, digamos, afasta sequer a discussão sobre cortes de taxa de juros, dizendo que ainda são demasiado prematuros. Tivemos outros bancos centrais, reunidos, nomeadamente, e o mais importante, o RBA, portanto o Banco Central Australiano, que subiu a sua taxa de juros de 4,10 para 4,35. Tivemos o Banco do México, em que manteve a sua taxa de juros inalterada exatamente como esperado, e ainda o Banco Nacional Polaco, que surpreendeu não mexendo a taxa de juros quando o mercado estava à espera de um corte de taxas de juros, principalmente quando foi bastante agressivo na queda das taxas ao cortar anteriormente a sua taxa em 75 pontos base. Os mercados acionistas acabaram por ter alguma indefinição esta semana. Na Ásia, temos aqui o Nikkei, que ganhou quase 2%, mas, por exemplo, o Hang Seng em Hong Kong
perdeu cerca de 2,7%. Na Europa houve também aqui assim alguma divisão nas direções dos vários principais índices. O Eurostoxx temos aqui a ganhar 0,5%, mas, por exemplo, tivemos quedas no FTSE do Reino Unido, tivemos no CAC em França ficar praticamente inalterado. Já nos Estados Unidos, os principais índices, todos eles ganharam, em que aqui assim o mais representativo, o S&P 500, acabou por ganhar aqui cerca de 1,3%. Por cá, o PSI, com a situação política no país neste momento, acabou por pressionar a Bolsa Nacional, e o PSI acabou a semana a perder cerca de 2,4%, com a EDP Renováveis a pressionar com quase 7% de perdas durante esta semana, e a Greenvolt a ganhar cerca de 1%. Já no mercado cambial, o dólar voltou a ganhar. A coroa norueguesa, que perdeu no início da semana, pressionada por fortes perdas dos preços do petróleo, acabou por ganhar no final da semana, depois de números de inflação bastante acima do esperado escancararem, digamos, a porta à abertura de taxa de juros na próxima reunião do Norges Bank. A Libra, apesar dos números um pouco melhores do que esperado, também acabou por perder, mas o que surpreendeu mais foi o dólar australiano, que apesar da sua subida de taxas de juros por parte do RBA, acabou por registar a maior perda, digamos, dentro dos principais pares cambiais. O AUD dólar, o dólar australiano contra o dólar norte-americano, acabou por registar a maior perda da semana. Já o euro-dólar, depois da semana passada ter gerado um movimento bastante em alta, com o euro-dólar a terminar acima de 1,07, o que não fazia já há algumas semanas, acabou esta semana por terminar a semana abaixo desse mesmo nível, abaixo dos tais 1,07. No mercado das commodities, tanto o ouro como o petróleo voltaram a cair. O ouro, digamos, perde um pouco aquele brilho na medida em que os mercados já não estão a correr para ativos de refúgio, e o petróleo também, com o conflito bastante confinado ali à zona de Gaza, no Médio Oriente, os mercados voltam-se muito mais para a situação de que a falta de procura, devido a dados económicos que vão mostrando um arrefecimento global das economias, acaba por levar a pressões sobre o petróleo, em que o Brent inclusive chegou a negociar abaixo dos $80 por barril, e que os preços do petróleo em geral terminaram quase com 4% de perdas esta semana, uma vez mais. A próxima semana é uma semana que também vai ser bastante fraca de dados económicos, com o principal ponto, e eu diria quase o único ponto, ser a inflação dos Estados Unidos. Vamos continuar com mais intervenções verbais por variadíssimos responsáveis de bancos centrais, e vai ser também aquele pano de fundo das tensões, das preocupações geopolíticas que vão continuando a liderar, digamos, os mercados. Além do conflito no Médio Oriente, em que o mercado vai estar bastante atento a qualquer sinal de que pode haver alargamento, e nesse caso, tal como já referi, haver aqui uma pressão sobre os mercados bastante diferente, um impacto bastante diferente sobre os mercados do que tem tido até agora. Vamos ter também a Cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico nos Estados Unidos, em São Francisco, em que vão reunir os presidentes norte-americano e chinês, Xi Jinping e Joe Biden, em que o mercado espera, digamos aqui, pelo menos algum arrefecimento das tensões que têm vindo a crescer nos últimos meses, anos, eu diria mesmo, isto com temas que poderão ser discutidos, que irão desde a guerra na Ucrânia, a guerra no Médio Oriente, a situação em Taiwan, ou ainda a discussão sobre as importações e exportações dos Estados Unidos para a China e da China para os Estados Unidos, referente a material sensível, como são, por exemplo, os microchips, e que tanta celeuma tem vindo a dar, e a pressões e a tensões comerciais entre os dois países.
A nível de agenda económica que vamos ter é nos dados da inflação nos Estados Unidos, nem que o mercado espera uma queda dos 3,7 para os 3,3 e a inflação subjacente a manter-se nos 4,1%. Algo fora disto poderá criar aqui assim algum movimento um pouco mais brusco nos mercados e poderá ser, digamos, o único ponto maior de impacto agendado, por assim dizer, para esta semana. Vamos continuar a ter variadíssimas intervenções verbais por parte de banqueiros centrais que provavelmente se vão manter na mesma linha que vimos na semana passada, ou seja, tentar convencer os mercados a baixar as expectativas de cortes de taxa de juro que os banqueiros centrais continuam a dar como prematuros. Vamos continuar ainda a ter a época de resultados que está quase a terminar, já temos poucas empresas para apresentar resultados, ainda assim temos algumas. Vamos ter esta semana a Cisco, a Walmart, a Macy's, a Target, que poderão de alguma forma aqui assim também dar ou agitar um pouco os mercados acionistas. Bom, mas para já é tudo. Uma boa semana para todos, bons negócios e para a semana cá estarei com mais uma semana que acaba, semana que começa. Até lá!